Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Ricardo França, esse é o canal Love Nerd, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente mais uma vez. E hoje a gente vai falar novamente sobre Vingadores Ultimato, só que dessa vez a gente vai trazer a análise, a gente vai trazer o review com spoilers. Então se você ainda não assistiu o filme, você não quer estragar a experiência, não quer estragar a surpresa, sai desse vídeo, não precisa assistir, volta depois num outro momento para você assistir e comentar com a gente o que você encontrou, porque hoje eu vou falar tudo que eu vi, hoje eu vou falar tudo que eu assisti desse filme, porque no vídeo anterior eu dei uma segurada para, não externar nenhuma emoção, mas nesse vídeo aqui eu prometo para vocês que eu vou contar tudo, com toda a emoção possível, com toda a empolgação que eu tive assistindo esse filme, beleza? Mas antes de começar eu peço a vocês, dá o like, ajuda a gente a compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se possível, ativa o sininho, ou seja, faz o que for possível para poder ajudar a gente nesse sentido. Mas o importante é você dar o like se você gostar, dá o dislike também se não gostar, não tem problema. Deixa lá um comentário, né, uma sugestão, uma pergunta, uma dúvida, enfim, participe de alguma forma, ajude a gente a divulgar esse canal, a divulgar esse material, beleza? Então vamos começar? Mas antes de iniciar esse vídeo, só uma informação muito interessante, uma informação muito boa que eu soube agora pelo site do Deadline, que Vingadores Ultimato acaba de quebrar o recorde de maior bilheteria, né, em estreia de filmes no cinema. O recorde que antes era de Star Wars, Despertar da Força, que tinha arrecadado aí pouco mais de 120 milhões na estreia. E Vingadores Ultimato aí acaba de ultrapassar a marca de 157 milhões de dólares só na estreia. Ou seja, isso é porque o filme nem estreou nos Estados Unidos. Ou seja, então é uma notícia mais do que boa. Ou seja, isso provavelmente vai mexer com muita... vai aí incentivar bastante os produtores, né, os estúdios aí a continuar produzindo cinema, né, ou filmes aí baseados aí no universo da cultura pop, dos super-heróis, enfim. Então essa notícia é muito boa, então só para deixar registrado, Vingadores acaba de quebrar o recorde de maior estreia no cinema, que antes era de Star Wars, o Despertar da Força. E mais um aviso antes de a gente começar esse vídeo, essa análise, esse review pode conter spoilers de Guerra Infinita, para quem ainda não viu, de Homem-Formiga e Vespa e Capitã Marvel, porque eu acho que são os filmes mais recentes, embora o filme faça referência a vários outros filmes do universo da Marvel, mas esses filmes, e tem muita gente que ainda não assistiu, então está esperando para ver tudo na sequência, tem gente que vai ver na ordem cronológica, sabe? Então, ou seja, muita gente ainda não viu esses filmes que eu falei. Então não tem como fazer um review com spoilers de Ultimato sem falar desses filmes. Então, ou seja, vai ter spoiler não só de Ultimato, mas de alguns outros filmes mais recentes que talvez você não tenha visto. Mas é necessário, é essencial para poder entender a história. E aí eu separei 10 momentos, 10 situações aí mais importantes sobre esse filme para ajudar aí a construir aí o desenrolar da história para que vocês possam entender exatamente o que acontece em Ultimato. Então vamos começar? Primeiro momento, momento número 1 do filme, ou seja, o filme começa com a cena do Gavião Arqueiro que estava sumido desde Capitão América Guerra Civil, vocês se lembram, né? Teve lá o lance do controle e o registro lá dos super-heróis, e ele fez um acordo com o governo, se aposentou e foi viver com a família. Não participou de Guerra Infinita, estavam sumidos os filmes, e aí corta para uma cena que ele está lá num parque, ou seja, está lá num gramado, ou seja, numa cena muito bonita, onde ele está com a família num piquenique. E ali ele está ali conversando, brincando ali com as crianças, se divertindo, ensinando ali a filha dele, a Layla, a atirar com arco e flecha. E aí de repente, quando ele se vira, quando ele se dá conta, a família dele está desaparecida, a família dele desaparece. Ou seja, ele entra em desespero, começa a gritar, começa, né, a chamar pelos filhos, pela esposa, mas aí ele não vê ninguém. Ou seja, imagina claro, né, um momento exato pós-estalo do Thanos, ou seja, que não havia, né, o Gavião não estava na Guerra Infinita. Então, eles mostram essa cena justamente para dizer o que tinha acontecido com o Gavião Arqueiro. Então, ele aparece lá naquela situação e aí ele fica em desespero e aí o filme já corta, né, tem uma primeira introdução do filme, né, momento número 2, em que já entra a cena do Homem de Ferro e a Nebulosa no espaço. Vocês se lembram que no final de Guerra Infinita, o Thanos acabou derrotando eles lá no planeta Titã, e me sobrou da turma que estava lá lutando contra o Thanos, só o Homem de Ferro e a Nebulosa. Então eles estão a bordo da Benatar, a nave dos Guardiões, e ali o Tony aparece naquela cena que mostra no trailer, onde ele está ali gravando a mensagem para Pepper, né, com o capacete, ele fala lá do que está acontecendo, então ele
ele tá ali se lamentando, né? Ou seja, o fato dele não ter conseguido derrotar, e ele deixa uma mensagem legal, uma mensagem bonita, e ali ele adormece, e naquele momento ele está ali numa espécie ali de sono, ali, de um descanso na cadeira, e onde aparece uma luz, né? Vem uma luz ali pelo painel da nave, e aí ele começa a acordar, começa a abrir os olhos, e de repente ele vê a Capitã Marvel, ou seja... Então, muita gente especulou como é que o Tony Stark voltava para a Terra, né, depois de Guerra Infinita. Então, a explicação é Capitã Marvel. A Capitã Marvel é que acaba trazendo ele de volta para a Terra. Momento número 3, né, Tony Stark e Nebulosa voltam para a Terra, sendo trazidos aí pela Capitã Marvel. Ele chega, né, 23 dias exatos 23 dias após os eventos de Guerra Infinita. Então ele já chega ali se lamentando por ter pedido, principalmente o Peter Parker, ele chega, dá um abraço no Steve e fala, cara, perdi o garoto, sabe? E o Steve, cara, todo mundo perdeu muita gente. Porque eles estavam em locais diferentes na batalha, né? Ele estava no espaço, o Capitão América estava em Wakanda, enfim. Mas aí aconteceu tudo isso e eles ainda não tinham se visto, né? Eles não tinham se visto desde Guerra Civil, né? Enfim... E acontece tudo aquilo, né? Acontece dessa situação toda, e aí eles começam a ter um bate-boca, eles começam a ter ali uma discussão, porque o Capitão América queria saber onde estava o Thanos, e ele falou, olha, agora não adianta mais, a gente já perdeu, não tem mais esperança, né? A Capitã Marvel ali no meio de tudo, querendo se informando de tudo que tinha acontecido, né? Querendo ir atrás do Thanos, né? Enfim, tem ali aquele momento ali de lavar a roupa suja, né, daqueles que sobreviveram, né, o que aconteceu de errado, o que poderia ter dado certo. E aí eles decidem que vão atrás do Thanos. Mas o Homem de Ferro muito fraco, muito debilitado, acaba, né, ou seja, acaba ali ficando impossibilitado ali, e ele acaba precisando de cuidados médicos. Então os que sobraram ali, né, que estão ali naquele momento, discutem ali a possibilidade de ir atrás do Thanos, mas não sabem onde eles estão, onde o Thanos está. E a Nebulosa vai, né, dar informação, não, eu sei onde ele está no planeta distante, que a Nebulosa chama de Jardim, né? E aí a Capitã Marvel, então, vamos lá atrás, e o Steve, vamos lá atrás, então, e nesse momento o Thor também se levanta, pega o martelo e fala, vamos lá. Inclusive aquela cena que tem pós-créditos de Capitã Marvel, né, onde ela chega na Terra. E aí, e também mostrado no trailer, né? Então, assim, e dali eles partem em busca do Thanos, né? Para ir atrás do Thanos e das joias. Então vão para o espaço, todos os heróis que sobreviveram, mais a Capitã Marvel. E eles chegam nesse planeta e aí eles encontram, né, o Thanos ali, vivendo a vidinha dele tranquilo, né, de homem do campo, pendurou lá a armadura dele numa espécie de espantalho, né, tá ali fazendo a colheita das coisas dele que tem ali no quintal. E eles chegam justamente que ele tá ali na cozinha preparando alguma coisa, sabe? E eles já entram ali de súbito, sabe? Já começa a porrada, já imobiliza ele, sabe? Começa a interrogar sobre as joias. E nesse momento o Thor já chega puto de raiva e ele já no ímpeto ali, sabe, ali no calor da emoção, decepa o braço do Thanos, o braço que tem a manopla, sabe? Enfim, então é uma cena muito assim, chocante na hora assim de se ver, sabe? Mas a gente entende, né, por causa da raiva, a revolta deles, né, do que o Thanos fez. E aí eles começam a interrogar, o Thanos fala, cara, não tem mais joia. As joias, eu desintegrei as joias, eu destruí as joias, foram reduzidas a átomos, enfim. E eles não acreditam, falam, cara, você não pode ter... Não, eu fiz, não tinha mais utilidade para joias. Eu queria destruir metade da vida na galáxia, no universo. Então para que eu ia precisar mais das joias, né? Então, e aí naquele bate-boca, naquele ímpeto, não, ela está escondida, está em algum lugar. Aí a Nebulosa diz, fala, olha, meu pai pode ser de tudo, menos mentiroso, né? E aí o Thanos deu aquele lapso ali de arrependimento, né? Querer fazer um discursinho ali mais emocionado, falar que ele podia ter tratado a Nebulosa como ele tratou, né? Que ele considerava ela como uma filha. Cara, mas aí de repente, do nada, me vem novamente o Thor, no calor da emoção ali, de súbito, e decepa a cabeça do Thanos. Enfim, foi uma cena, outra cena chocante ali, acho que menos de 1 minuto, sabe? Ou seja, e aí o Rocket ainda fala, cara, o que você fez? Ele fala, eu acertei na cabeça. Você se lembra que em Guerra Infinita o Thor arremessa o machado lá em Wakanda, quando eles chegam para lutar com o Thanos, ele arremessa o machado do Thanos, mas o machado pega no tórax, no peito. E aí o Thanos ainda tira onda com ele e fala, cara, você devia ter acertado na cabeça. E aí
faz o estalo. Então ele já estava puto com o Thanos, né? Ou seja, agora eu acertei a cabeça. Enfim, mas foi uma cena engraçada e dramática ao mesmo tempo. Chocante ao mesmo tempo. Momento número 4. 5 anos se passaram desde o evento de Guerra Infinita, ou seja, desde o estalo do Thanos. Né? Os Vingadores foram lá atrás do Thanos, não acharam as joias, acabaram matando ele. E voltaram para a Terra e ali começaram a viver cada uma as suas vidas, né? O Thor se refugiou numa espécie de cidade, num lugar que eles chamam de um vilarejo que ele chamou de Nova Asgard, né? Junto com os Asgardianos que sobreviveram. Ele se refugiou nesse lugar. A Viúva Negra, o Capitão e o Road ficaram por ali na instalação dos Vingadores. O Dr. Banner foi para outro canto. Enfim, os Vingadores se espalharam porque não tinha mais o porquê de continuarem juntos, não tinha mais o que fazer, não tinha mais joia, não tinha mais solução para o problema. Enfim, e aí mostra aquela cena, né, que a gente vê nos trailers, da cidade desolada, a cidade deserta. E aí de repente eles estão ali, né, já perdidos, ali sem esperança nenhuma. E é nesse momento que o Scott Lang, que o Homem-Formiga volta do Reino Quântico. Vocês se lembram, quem assistiu Homem-Formiga e Vespa, que é o final de Vingadores, ao final do filme Homem-Formiga e Vespa, ele está ali dentro do Reino Quântico, e aí acontece o estalo. E ele fica preso dentro do Reino Quântico. E quem estava de fora, que estava ali acompanhando essa viagem que ele fazia, era a Hope, o Dr. Hank e a Janet. E aí eles são desintegrados pelo estalo. Então não tinha ninguém para tirar ele lá de dentro. Então, teoricamente, ele não foi atingido pelo estalo porque ele estava dentro do Reino Quântico. E ali tem uma cena que mostra um galpão abandonado, com vários carros, com várias coisas. E aí vem um rato, cara, coisa de louco. Um rato entra dentro da van, do furgão, passa ali por cima de um dispositivo, aciona um mecanismo, alguma coisa, e a máquina liga e joga ali joga o Scott Lang de volta para o presente, né, para o momento atual do filme. E aí ele, né, chega espantado, assustado, sem saber o que está acontecendo, né, ou seja, aquela cidade deserta, tudo muito escuro, né, tudo muito diferente, e ele chega num lugar, ele encontra uma praça com várias lápides. Ele começa a procurar o nome da família dele e de repente ele encontra o nome dele, né? Que ele também tinha sido dado como desaparecido. Ele corre na casa dele, encontra com a Cassie, a filhinha dele, já adulta, né? E ela explica para ele o que aconteceu e ele, mais do que depressa, vai atrás de alguém dos Vingadores que ele imagina que tenha sobrado. Então ele chega lá, bate na porta, toca o interfone. É aquela cena que mostra nos trailers, em que ele está lá, né? O Capitão América ele imagina que é uma cena, uma gravação, e a viúva diz, não, ele está lá no portão. E aí nesse meio tempo ele conta para a viúva e para o capitão a respeito da possibilidade de voltar no tempo e reverter aos eventos de Guerra Infinita. Né? No princípio eles acham absurdo, eles acham ali improvável, mas aí eles decidem ir atrás de quem? Do Tony Stark. Né? Tony Stark, que desde quando voltou para a Terra, ele não mais vestiu armadura, né? Ele foi viver a vidinha dele lá com a Pepper que sobreviveu também, e estava grávida, né? Ou seja, já corta para uma cena em que ele está lá com a Morgan, a filhinha dele, né? Então é uma cena muito legal, muito bacana de se ver, sabe? O Homem de Ferro, pai de família, dedicado, sabe? Atencioso, carinhoso com a Pepper, com a Morgan. E aí eles chegam lá, Capitão América, Viúva Negra e Homem-Formiga. E eles vão falar para ele a respeito da possibilidade de voltar no tempo e reverter os eventos do estalo. E aí ele fala, cara, não dá, eu agora tô no outra, sabe? Eu agora vou viver minha vida, tô tranquilo, sabe? Então, assim, é até compreensível, né? Porque quem já lutou e batalhou tanto, agora quer descanso. E aí eles falam, bom, então já que você não vai ajudar, a gente vai atrás de outro. Então eles vão atrás do Dr. Banner, que não é mais agora nem Dr. Banner e nem Hulk. Ele agora é o Dr. Hulk, né? Ou seja, ele agora se transformou na forma inteligente do Hulk. E aí eles discutem lá a respeito disso e ele fala, ó, eu posso ajudar, mas eu não sei se vai dar certo. Nesse inteirinho, nesse meio tempo, o Homem de Ferro lá na vidinha tranquila dele, vê lá uma foto dele com o Peter Parker, bate ali aquela angústia, bate aquela decepção de não ter conseguido salvar o moleque. A Pepper vai conversar com ele, convence ele a ajudar, entendeu? Ou seja, se existe uma esperança, né? Ou seja, a gente pode tentar. E aí, por incrível que pareça, ele decide então ajudar os Vingadores a fazer essa viagem e a reverter essa situação toda. E aí, finalmente, o Tony Stark, então, resolve ajudar os Vingadores. Eles constroem ali uma máquina, mas antes disso, né, a viúva sabe notícias de um assassino, de um lobo solitário que está aí fazendo justiça, né, através do mundo todo, né, está viajando por aí,
depois do estalo e tudo. Então ela desconfia, ela suspeita que se trata do Gavião Arqueiro, do agente Barton, e ela vai atrás dele e conversa com ele, explica para ele, olha, a gente encontrou uma alternativa, a gente está com um plano de voltar no passado e tentar reverter isso. E aí acaba convencendo ele a se juntar também à equipe para poder ajudar a recuperar essas joias, né? Que a intenção deles é recuperar as joias no passado e reverter a situação. Então ali todos os Vingadores agora reunidos, né? Então eles vão traçar ali os planos para poder viajar no tempo. E aí é importante entender que eles dividiram essa viagem, essa missão em 3 equipes. Uma equipe vai para Nova York, mais precisamente em 2012, quando acontece o evento do filme Vingadores, né, o primeiro Vingadores. Então eles vão atrás da joia da alma, eles vão atrás da joia do tempo, da joia do espaço e da joia da mente, respectivamente Tesseract, cetro do Loki e o olho de Agamotto. Uma outra equipe, né, vai para Asgard, atrás da joia da realidade, que evento esse que acontece em Thor, o Mundo Sombrio. E uma outra equipe vai para o espaço, né, mais precisamente para o planeta Morag e para Vormir, atrás das joias do poder e da joia da alma. E a equipe que vai para Nova York, mais precisamente em 2012, eles desembarcam diretamente ali no calor ali da batalha, né, da invasão Chitauri. E aí tá lá Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, né, o Dr. Hulk agora, e o Homem-Formiga. Então cada um deles ali eles vão se organizar para poder recuperar as joias que estão ali naquele momento. O Hulk vai até o Sanctum de Nova York e chega lá e ele encontra a Anciã, personagem da Tilda Swinton, que era a guardiã do Sanctum de Nova York. E aí ele vai lá e explica para ela, eles têm um bate-papo, eles têm uma discussão lá a respeito dessa questão de alterar o tempo e tudo. Aí de repente ela acaba se convencendo e acaba ali entregando a joia do tempo para o Hulk. O Capitão América e o Homem de Ferro e o Homem-Formiga vão para recuperar o cetro do Loki e o Tesseract. E aí eles conseguem recuperar o cetro do Loki, né? O Capitão América usa um subterfúgio bem legal, né? Ele engana lá os agentes da Hydra, se dizendo também fazer parte da Hydra, né? Ou seja, ele entra no elevador, uma cena muito parecida, inclusive com o Capitão América, o Soldado Invernal, em que ele está sendo perseguido ali pelos agentes da Hydra, né, infiltrados na SHIELD, e aí ele chega e fala, olha, eu quero o cetro, né, o diretor disse que me autorizou, ou seja, me encarregou do cetro, e aí o cara disse para ele, fala, não, o cetro está com a gente, ele, não, fica tranquilo, bate no ombro dele e diz no ouvido, fala, raio Hydra. Então, ou seja, é um recurso, uma saída, uma sacada muito genial, e aí eles entregam o cetro para ele e ele sai. Só que aí naquele meio do caminho ele encontra ninguém menos do que o Capitão América do passado. E os dois quebram o pau, sabe? Então, e aí, mais uma vez, uma outra sacada de mestre, quando ele estava quase sendo derrotado pelo Capitão América do passado, ele fala para ele, cara, o Buck está vivo. Né? O Buck, que sempre foi o calcanhar de Aquiles do Capitão América, né? Então o Capitão do futuro diz para o Capitão do passado, que está ali, esmurrando ali, quase matando ele sufocado, fala, cara, o Buck está vivo. E aí nessa hora ele consegue sair e levar o cetro. E mais o Homem de Ferro e o Homem-Formiga não conseguem recuperar o Tesseract. E aí eles tomam outra decisão, que é voltar na década de 70, na época do Capitão América, do filme do primeiro Capitão América, o primeiro Vingador. E ali eles conseguem pegar o Tesseract. E aí tem cenas muito emocionantes, tem cenas que eu não vou narrar aqui, que eu não vou discorrer para vocês, porque é só mesmo assistindo, sabe? Tem cena do Tony Stark com o Howard Stark, o pai dele, né? Os dois ali. O Tony do futuro e o pai ali no passado. Tem cenas do Capitão América ali vendo a Peggy Carter, sabe? Então, assim, eu não vou narrar porque vai demorar muito, enfim, mas só para constar que foram cenas muito interessantes e legais de se ver. E aí já corta para os Vingadores que estão no espaço, né? E vou mostrar o Rhodey e a Nebulosa no planeta Morag, estão ali esperando ali. Mas revivendo mais uma cena de um dos filmes do universo da Marvel, que é o Guardiões da Galáxia, né? Estão lá esperando o Peter Quill chegar, né? No planeta que ele vai recuperar a Joia do Poder. E ali eles conseguem, né? Recuperar a Joia do Poder. E depois já pula para outra cena que também é muito triste, que também é muito dramática, sabe? Assim, eu nem queria falar dessa cena porque é uma cena que realmente corta o coração, que é a recuperação, ou seja, o momento em que eles vão atrás da Joia da Alma, eles vão para Vormir.
E quem vai buscar a joia da alma é o Gavião Arqueiro e a Viúva. E eles vão reviver aquele momento que o Thanos teve em Guerra Infinita, que para recuperar a joia da alma, ele precisou sacrificar a Gamora. Então eles chegam lá em Vormir, no mesmo local onde o Thanos estava, né? Ou seja, o Gavião e a Viúva. Eles encontram o Caveira Vermelha e ele fala, olha, a joia está aí à frente de vocês, porém só para um de vocês. Ou seja, a joia da alma só pode ser obtida entregando uma outra alma, ou seja, sacrificando uma outra alma. Aí vocês imaginam a cena dramática que foi a Viúva e o Gavião disputando ali para ver quem se sacrificaria, né, para obter a joia. Infelizmente, no embate ali, na discussão, na briga dos dois, eles vão a vias de fato ali, sabe? Muito dramático, muito triste, mas aí, infelizmente, a Viúva acaba se sacrificando para que o Gavião Arqueiro saísse dali com a joia da alma. Bom, e saindo do espaço, vamos lá para Asgard, né, onde está o Rocket e o Thor em busca da joia da realidade, né, a joia que foi mostrada no filme Thor, o Mundo Sombrio. E a joia, por algum... eu não me lembro agora do detalhe, eu não me lembro agora da situação, mas a joia está entranhada ali, ela está ali, fundida ali com o corpo da Jane, né? Da Jane Foster, que é a namorada do Thor, né, no filme. E aí eles voltam para aquele momento lá em Asgard, em que ela está lá para ser tratada, para ser cuidada, né, por causa da joia que está dentro dela. E aí o Thor se depara com a mãe, outra cena muito emocionante, outra cena muito assim, triste de se ver, né, porque é exatamente o dia que ela ia morrer. E aí eles conversam, a mãe dele entende, ela sabe que ele não é o Thor ali daquele momento, ele é um Thor do futuro. E aí o Rocket consegue recuperar a joia, ele consegue extrair a joia da Jane. E só que antes de voltar no tempo, ou seja, antes deles voltarem novamente para o presente, o Thor acaba trazendo de volta do passado o martelo, o Mjolnir, o martelo antigo, aquele martelo que a Hela tinha destruído em Thor Ragnarok. E esse martelo vai ter um papel importante no que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Bom, mas como tudo não são flores, né? No momento em que o Road e a Nebulosa estão no planeta Morag, por algum motivo, né, o Thanos consegue ligar as consciências da Nebulosa do presente, né, da Nebulosa que está ali viajando no tempo, com a Nebulosa do passado, ou seja, né, o ano ali mais ou menos 2014, né, quando acontece o filme do Guardiões da Galáxia. E aí a Nebulosa ali do passado, de 2014, começa a ter ali uns insights, começa a ter ali uns probleminhas com relação às visões que a Nebulosa do futuro tem, né? Então o Thanos acaba pegando a Nebulosa ali, naquele momento, coloca nela ali uma espécie ali de dispositivo para poder acessar as memórias dela. Porque está conectada as duas, então, ou seja, apesar de existirem duas, uma no futuro, no presente e uma no passado, elas estão ali conectadas. E aí, cara, pasme, o Thanos é um vilão foda pra caramba, porque ali ele descobre, ele consegue, através das memórias da Nebulosa, né, das memórias conectadas, né, da cópia, né, por assim dizer, da Nebulosa original, ele consegue ver tudo o que aconteceu, inclusive o momento em que os Vingadores, né, vão lá atrás dele depois do estalo e conseguem matá-lo. Então ali ele já de pronto já confabula ali todo um plano para poder infiltrar a Nebulosa do tempo de 2014 na Nebulosa do presente. Ou seja, então ele fala, né, olha, eu tenho uma missão para você. Então, ou seja, ele já sabia que ele tinha conseguido as joias, ele já sabia que ele tinha conseguido, né, dizimar a metade da vida na galáxia, porém ele não queria, né, ou seja, ele já tinha visto o desdobramento disso, que era a morte dele. Ele falou, olha, então você vai infiltrar junto com eles, né, já que você está também no futuro, e você vai se infiltrar lá e vai recuperar as joias para mim, porque ele já sabia que eles tinham recuperado, estavam recuperando as joias. Então ele já tem essa sacada, né, e já consegue ali, no momento em que o Road e a Nebulosa estão acessando o dispositivo para voltar novamente no tempo, né, a Nebulosa ela não consegue, e aí é onde ele faz a troca, né, das duas. E aí depois volta já, corta para uma cena em que os Vingadores já estão todos reunidos de volta, né, a instalação de volta ao presente, para poder juntar todas as joias e reverter o processo do estalo de Guerra Infinita.
Então eu acho que esse agora é o 7º momento importante também para contar para vocês, que é quando os Vingadores juntam todas as joias e o Tony Stark cria uma manopla, né, ele cria uma espécie de luva, né, semelhante com a manopla do Thanos, para poder juntar, para poder abrigar as joias. E ali eles têm uma discussão, quem vai usar, quem não vai, quem é que tem condições de usar e não tem, e o Hulk decide, né, eles decidem que o Hulk é ali, em função da radiação gama que as joias têm, né, e tudo, então eles decidem que o Hulk é ali, é o cara ali mais cotado ali no momento para poder usar a luva, usar a manopla e reverter os processos do Guerra Infinita. E é então nesse momento que o Hulk vai calçar a manopla, né, vai vestir ali a manopla, e aí ele vai fazer o estalo, né, para reverter. Então ele consegue reverter, inclusive tem a cena, depois corta para a cena em que o celular do Barton toca, do agente Barton toca, do Gavião toca, e é a mulher dele. Ele atende e aí ele fica ali, né, fala, cara, deu certo. E aí depois abre uma janela, começa a voar alguns pássaros. E aí, só que nesse interim, nesse meio tempo, a Nebulosa já está dentro da instalação dos Vingadores, abrindo o portal para o Thanos vir do passado, né, para poder pegar as joias agora todas reunidas. Então, assim, ali já mesmo depois ali do Hulk conseguir retornar, conseguir reverter ali o processo, o Thanos já entra ali na atmosfera da Terra, já passa pelo portal, já desembarca na nave, detona, destrói praticamente toda a instalação dos Vingadores, todo o complexo ali. E ele desce da nave e fala para a Nebulosa, fala, ó, vai atrás das joias, eu vou sentar aqui e vou esperar. Vai atrás das joias para mim, da manopla para mim, porque o Thanos é um mandão, né? Ele não faz nada, ele gosta de mandar mesmo. E ele senta lá no meio dos escombros e vai esperar para que a Nebulosa busque a manopla para ele. Então, e ele fica por ali sentado e de repente corta para uma cena em que o Hulk está lá embaixo dos escombros, tentando salvar o Rocket e o Rhodes. O Homem-Formiga também está ali. E aí corta para uma cena em que o Thor chega lá no local onde o Thanos está, e daqui a pouco chega também o Capitão América e o Homem de Ferro, e aí eles estão ali e começa mais uma discussão, mais um diálogo, cara, que é uma coisa, cara, linda de se ver. O Thanos, como eu disse, é aquele vilão realmente enigmático, é aquele vilão que tem uma motivação que é entre aspas, compreensível, mas que a gente sabe que se trata aí de uma loucura, de uma insanidade, né? E aí ele fala que agora, que depois que ele descobriu o que ia acontecer no futuro e que as pessoas que ficaram não se conformaram, não ficaram de certa forma agradecidos pelo que ele fez, então que agora ele ia pegar as joias e ao invés de dizimar metade da população da galáxia, do universo, ele ia acabar com tudo, ia criar uma outra com pessoas que não sabiam desses eventos para que não houvesse nenhum tipo de represália, né, de rebelião entre os sobreviventes. E aí você imagina, ou seja, então ele já confabulou um outro plano, diferente do de Guerra Infinita, né? Ou seja, agora ele não queria mais destruir a metade do universo. Ele agora queria destruir o universo inteiro e criar um outro com pessoas aí, digamos, novas, né? Ou seja, novos seres, novos habitantes, enfim. Ele queria recomeçar tudo do zero. E ele fazer uma verdadeira gênese, né? A ideia dele era essa. Momento número 8, né? A batalha aí, o início do começo da batalha entre Thanos e os Vingadores. Nesse primeiro momento, né, após a discussão do Thanos com o Capitão América, o Thor e o Homem de Ferro, eles começam ali, eles iniciam ali uma batalha. E é naquele momento assim que a sala de cinema parece que vai abaixo, né? O Thor estende ali as duas mãos, né, chamando os dois martelos, de um lado o Mjolnir, do outro lado o Rompe-Tormentas, e aí de repente desce um raio, cara, e aí ele já vem com o traje, a barba dele trança, cara, é uma coisa de louco, vocês não têm noção. Entendeu? É uma das cenas assim mais, sabe, apoteóticas que eu já vi, é a transformação do Thor, né, no começo ali da batalha, sabe? Ele fica muito parecido com um deus viking, um deus nórdico ali, sabe? Então assim, é um negócio muito, sabe, assim, louco de se ver. E aí o Homem de Ferro já veste a armadura, o Capitão América pega o escudo e começa ali o pau, e começa o pau quebrar entre eles. E enquanto isso a Nebulosa está lá procurando a manopla e ela encontra com a Nebulosa do futuro, que é as duas se encontram, e a Gamora, que também ali já entendeu que a Gamora, é assim, eu esqueci de falar da Gamora. A Gamora ela vem junto com o Thanos, né? Ela passa pelo portal, mas não é a Gamora que morreu, é a Gamora de 2014, a Gamora do passado. E ali elas conversam entre si e elas decidem
derrotar a nebulosa, né, do passado, para poder pegar a manopla e não deixar que o Thanos ponha a mão na manopla novamente. E aí nisso volta novamente para a batalha, né? Thanos está lá enfrentando o Capitão América, está enfrentando o Thor. Cara, mas o Thanos é de uma força, é de um, sabe assim, é de um poder imenso. Então, ou seja, ele dá um pau nos três, sabe? Sem manopla, só com uma espada, sabe? Ele consegue ali fácil derrotar os três. E ali de repente ele pega o Thor e começa ali a esmurrar e começa ali, você pensa, cara, vai matar, entendeu? E aí de repente mais uma cena memorável, mais uma cena que, sabe, não vai sair da minha cabeça tão cedo, que é o Capitão América empunhando, levantando o martelo do Thor, o Mjolnir. Então o Thor tá ali, tá recebendo ali pancadas, de repente você vê só a cena do martelo se levantando, e aí você pensa, cara, mas o martelo, peraí, tá se mexendo sozinho, de repente já corta pra cena do martelo chegando na mão do Capitão América, e ele ali partindo para cima do Thanos. Cara, essa cena é muito louca, é muito irada, então ele vai lá, sabe, mas ainda assim não é suficiente, o Thanos consegue ali se defender, consegue aí e quase mata o Capitão América, ou seja, tira dele o martelo, pega a espada, sabe, e começa a ir para cima, estraçalha todo o escudo, sabe? Então assim, chega aquele momento que você pensa, cara, agora o cara vai matar todo mundo mesmo, entendeu? Porque ele tá cego de ódio, sabe? Ele tá cheio de cólera, de rancor ali, porque ele não esperava passar por tudo isso. Ele queria só pegar a manopla e instalar os dedos de novo. E aí, cara, chega aquele momento trágico, você pensa, e agora? Quem vai salvar esses caras, né? Porque os outros estão lá embaixo de toneladas de entulho. Só sobrou os três. E aí o Capitão América se levanta ali meio capenga, meio, né, desorientado, já quase morto. E aí ele chega para ele um comunicado, alguém falando no comunicador, é a voz do Sam, é a voz do Falcão. E aí ele fala, cara, como assim? Né? E aí já corta para a cena em que os Vingadores que morreram em Guerra Infinita chegam. Então aí você imagina o que virou a sala de cinema, sabe? Então aí aparece primeiro Pantera Negra, o Okoye, aparece a Shuri, aí todos eles chegando na batalha, chegando no lugar da batalha através dos portais que o Doutor Estranho abre, né? Ou seja, ele vai abrindo os portais e aí vai chegando, chega a galera. Chega Guardiões da Galáxia, chega Homem-Aranha, chega Wakanda em peso, chega Asgardianos, cara, chega todo mundo, vocês não têm noção. E aí o Homem-Formiga sai de lá na forma né, ele ativa o traje para ficar gigante, né? E aí já traz o Rock com o Hulk e o Rhodes, e aí junta aquela galera, e o Thanos também chama ali a tropa dele todinha, vem Leviatã, vem Chitauri, vem aquela bagunça toda das batalhas anteriores, né? Das invasões. E aí tem ali os filhos do Thanos também, né? Que apareceram em Guerra Infinita, enfim. As peças estão ali montadas no tabuleiro ali para o embate final. Então, meu amigo, exércitos apostos, né, os dois lados ali posicionados, né, e aí começar a batalha. E é nessa hora que o Capitão América realmente dá o grito, né, ou seja, ele realmente chama os Vingadores, né. É um momento que eu particularmente esperei durante 10 anos, né, desde o primeiro Vingadores, né, que é uma cena, que é um grito, né, que já ficou aí no imaginário, aí já ficou aí, ou seja, é uma coisa que está entranhada aí em toda a alma de todos os nerds, né, que é o Avante Vingadores. Então ele junta a galera todinha atrás dele, o Thanos com o exército posicionado na frente dele, ele aponta o dedo e diz, Avante Vingadores. Sabe? Então isso, cara, é poesia pura, sabe? Isso é como se fosse uma carta de amor ali para todos os fãs, sabe? E aí começa a batalha, cara, sabe? É uma coisa assim, meio estilo O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, sabe? A batalha ali em Minas Tirith, sabe? Aquela coisa grandiosa, aquela coisa apoteótica, sabe? Assim, Thanos começa a ganhar a batalha de alguma forma, né? Porque aí no meio dessa bagunça entra o Gavião Arqueiro com a manopla. Para onde que eu faço com isso? Entendeu? Para onde que eu vou? Sabe? E aí, ora, a gente tem que voltar com as joias para os seus respectivos momentos no passado, porque senão vai dar uma bagunça, vai bagunçar toda a linha temporal. E aí ele fala, cara, mas não tem jeito, o Thanos destruiu o portal, destruiu a máquina que voltava para o tempo.
E aí é quando o Homem-Formiga fala, não, peraí, né? Ele lembra da máquina que tem na van, né? E ele até aciona o alarmezinho, que é aquela buzininha, e é muito engraçado, porque no meio da batalha, cara, no meio da bagunça, a van começa a buzinar, sabe? E aí ela tá lá no meio, sabe? Só que no meio ali dos inimigos e tudo. E aí ele, junto com a Vespa, né? Ele, junto com a Hope, eles vão até lá para tentar ligar a máquina. E aí nisso, cara, o Thanos começa a enfrentar um pouco de cada... Ele enfrenta um pouco do... Ele tem um momento em que ele enfrenta o Homem de Ferro. Ah, sim, deu um detalhe. Chega, né? Eu achei um momento assim, muito legal, que foi a chegada da Pepper, vestida na armadura, né? Que é o que a gente entende, a gente conhece pela referência dos quadrinhos, que é a Resgate, né? Que a Pepper Potts veste uma armadura semelhante à do Tony Stark, um traje de combate, é conhecido como Resgate. E aí depois ele enfrenta um pouco do núcleo de Wakanda, enfrenta um pouco do núcleo do pessoal do Doutor Estranho, mas, cara, o momento mais tenso, assim, o momento em que eu senti sangue no olho, foi o momento em que ele encontra com a Feiticeira Escarlate. E ela fala, cara, você tirou tudo de mim. Você se lembra que o Thanos matou o Visão para tirar dele a joia da mente, né? Então a Feiticeira Escarlate, né, tava possessa de raiva. E ele falou, cara, mas eu nem te conheço. Ele falou, não, ainda não, né, mas vai me conhecer. Então ela usa ali todos os poderes. Cara, ela vai destroçar o Thanos, entendeu? É muito ódio, sabe? Assim, é muita raiva, é muito rancor que ela tem. E aí ela envolve ele ali numa espécie de poder psíquico. Ele não consegue se mexer e ela começa a despedaçar as armaduras dele, sabe? E ele dá um grito pro Corvus Glaive, né? E fala, cara, chuva de fogo, que é o ataque da nave dele, que a nave dele tem vários canhões e disparam ali, e foi o primeiro ataque que ele projetou ali nas instalações dos Vingadores, e ele ordena que o pessoal acione aquele ataque de novo. Fala, mas e as nossas tropas? Ele fala, cara, eu tô mandando, tá morrendo lá, sabe? A Feiticeira Escarlate tá pra matar ele. E aí a nave aponta os canhões ali onde está acontecendo a batalha e começa a chover tiro, né? E aí ele consegue ali sair ali daquela situação. Cara, e de repente, do nada, aí aquele ataque que está acontecendo ali, os canhões começam a apontar para o céu, né? Os canhões começam a apontar para o céu e começam a disparar no vazio. Os canhões começam a disparar ali pro nada, né? E aí alguém fala, não sei se é pro Homem de Ferro, fala, mas o que está acontecendo? Aí ele fala assim, alguma coisa acabou de passar pela atmosfera, né? Ou seja, na hora eu gelei, confesso pra vocês, na hora me deu um arrepio, eu falei, cara, é a Capitã Marvel. E não é que era de verdade. Então, ou seja, ela estava vindo, né? Ela voltando de novo pra Terra. A Capitã Marvel viaja demais, né? Ou seja, ela só aparece nessas horas. Cara, mas é a hora que a gente entende de que realmente ela desestabiliza qualquer batalha, cara. Então ela tem um poder tão grande que se ela tivesse chegado no começo, a gente não teria visto ali a batalha do Thanos com os Vingadores, né? Então, ou seja, cara, do jeito que ela entra pela atmosfera, ela simplesmente passa pela nave do Thanos. Ela atravessa a nave do Thanos, destrói tudo. Ela faz dois trajetos, ida e volta, e depois vem novamente, passa novamente por dentro da nave e destrói tudo. Então, assim, é aí que a gente tem uma real dimensão do tamanho do poder da Capitã Marvel. E aí depois ela já chega, né, para ajudar a recuperar a manopla. E aí ela se depara com o Thanos, cara. E aí eles começam, né, o Thanos querendo recuperar a manopla e eles loucos para entrar com a manopla dentro da máquina do tempo que está lá no furgão. Cara, o Thanos, sabe, encontra com ela no meio da batalha. Cara, mas ele não tem a menor chance contra a Capitã Marvel, entendeu? Ele toma um pau, sabe? Só que enquanto ela está tentando levar a manopla pro furgão, o Thanos ainda consegue arremessar o que sobrou da espada dele e destrói tudo, né? E aí, cara, aí é uma salada, aí é uma bagunça, sabe? É herói caindo, é uma cena aqui, outra ali, e aí o Thanos consegue pegar a luva. E no momento em que ele ia estalar os dedos, chega a Capitã Marvel de novo, consegue impedir. E aí naquele embate, naquela bagunça toda, ele tira uma das joias, a joia dele, ele saca a joia do poder da luva para poder dar um socão na Capitã Marvel, porque é a única maneira que ele encontra para poder se livrar dela, porque realmente ela é muito forte.
Cara, e aí chega realmente o momento decisivo da batalha. O Thanos está novamente com a manopla. É aquele momento de apreensão, assim, de você fica sufocado. Você fala, não é possível que o cara vai fazer tudo de novo. E aí o Tony Stark está ali e ele dá uma olhada pro Doutor Estranho. E o Doutor Estranho só faz um gesto para ele, né? Mostrando para ele que dentre as 14 milhões de possibilidades de vencer o Thanos, aquela era a possibilidade que ele viu. Dentro das 14 milhões de possibilidades que ele viu, os 14 milhões de futuros que ele viu, em Vingadores Guerra Infinita só tinha um em que eles venciam. Então ele faz aquele sinal para ele, dizendo, ó, é agora, o momento é esse. Então é a hora que o Tony Stark, como Homem de Ferro, consegue recuperar as joias do infinito, né, da luva do Thanos, e passa para a armadura dele. Inclusive o Thanos até estala o dedo achando que as joias estão lá, mas quando ele olha não está. E aí o Homem de Ferro olha para ele, né, com as joias na mão, e fala, cara, eu sou o Homem de Ferro. E aí, só que no momento que ele estala os dedos, quem desaparece, né, quem acaba sendo dizimado é o Thanos e toda a sua tropa. E tendo instalado os dedos, né, para poder derrotar o Thanos, né, o Homem de Ferro acaba sucumbindo aí ao poder das joias. Ela acaba aí não suportando, né, a quantidade de poder que é drenada, que é sugada dele. E aí, infelizmente, é mais um que se sacrifica, né, mais um aí que se despede do universo de super-heróis da Marvel, em prol aí de um bem maior, que é conseguir salvar novamente aí a pele de todo mundo. Então aí depois o filme já corta para a cena do funeral do Tony Stark, né? E aparece todo mundo lá, o núcleo dos super-heróis aparece, né? Todos eles lá no funeral. Na verdade não é bem uma espécie de funeral, porque a gente não sabe o que aconteceu de fato com o corpo do Tony. Não mostra o corpo dele sendo enterrado, mostra apenas uma coroa de flores e o primeiro reator Ark que ele usava, né? Desde o primeiro filme, no meio da coroa. E ele solta aquela coroa de flores no meio do lago. E aí depois corta para uma cena, né, uma tomada onde a câmera vai subindo ali as margens do lago. E aí focando ali todos os heróis ali se despedindo do Tony Stark. E depois já corta para uma cena em que o Gavião e a Feiticeira estão ali conversando. Que, né, eles também perderam. A Feiticeira perdeu o Visão, né, que praticamente já era o par romântico dela. Perdeu o Visão ali em Guerra Infinita, e o Gavião Arqueiro perdeu a grande amiga dele, que era a Viúva Negra. Então eles estão ali, eles se lamentam, né, conversam um pouquinho, e depois já corta para uma cena em que o Capitão América, né, precisa voltar no tempo para poder devolver as joias, porque eles não tinham conseguido, né, porque a máquina tinha sido destruída e o furgão também. Depois o Hulk consegue construir novamente uma máquina do tempo, e o Steve Rogers é incumbido da missão, né? O Capitão América é incumbido da missão de levar de volta as joias do infinito e também o martelo Mjolnir para Asgard, né? Porque como tinha os eventos de Thor Ragnarok, então, ou seja, os objetos, as coisas precisavam ser devolvidas aos seus respectivos momentos na história, para que não houvesse nenhuma uma quebra, né? Ou seja, uma alteração na linha do tempo. Só que, por uma surpresa, né, assim, também muito emocionante também no final, o Capitão América resolve, né, porque no reino quântico é muito diferente, o tempo no reino quântico é muito diferente do tempo na nossa realidade. Ou seja, dentro do universo do reino quântico, um segundo pode durar 10, 15, 20 anos na nossa realidade. Olha, começou a chover. E, então, assim, o Capitão América embarca, né, nessa viagem no tempo, só que ao invés dele ir levar as joias e voltar para o presente, não, ele acaba optando por viver toda a vida dele, né, que ele teoricamente passou congelado. Todo o tempo que ele passou congelado, ele acaba optando por não voltar, e acaba vivendo ali aquele período todo ali ao lado da Peggy. Então, ou seja, ele entra no reino quântico, devolve as joias, só que ele passa todo o tempo que ele tem de vida junto com a Peggy. Tanto é que depois ele volta, né, logo em seguida, ali, em questão de segundos ele já volta, só que quando ele volta velhinho, ele volta já bem de idade, né? E aí ele fala, não, eu resolvi passar a minha vida junto com a Peggy, né? Ou seja, então ele passou todo o tempo, ele envelheceu, ao invés de ficar congelado, ele envelheceu junto com a Peggy. E aí depois corta com a cena onde mostra eles lá, os dois juntos, né, abraçadinhos, aquela coisa romântica. E aí ele mostra ele conversando com o Sam,
e ele entrega o escudo para o Sam. Então, ou seja, ele está passando ali a missão, ele está passando ali o bastão, né? Provavelmente a gente não vai ver mais o Chris Evans no papel do Capitão América no universo da Marvel, e ele entrega ali o escudo para o Sam, e aí o filme acaba, né? Ou seja, com todos esses desdobramentos, com todos esses eventos ocorridos, com essas mortes, com essas baixas na equipe, né? Ou seja, então agora a gente tem um novo Capitão América, pelo que tudo indica, né? O Falcão Negro, o Falcão, como é conhecido, que é o Sam Wilson, vai provavelmente agora vestir o manto do Capitão América, empunhar um escudo. Né? Até o momento presente a gente não tem notícias da Viúva Negra, nem do Visão, embora a Marvel tenha projetos para eles aí em produções futuras. A gente não sabe como é que esses caras vão voltar, ou se essas histórias vão ser contadas aí no passado. Enfim, mas é uma reconfiguração, né, nova agora no universo da Marvel. E por aquilo que pareça, como eu já disse no outro review, esse filme não tem cenas pós-créditos. Então a gente não sabe para onde vai agora, né, para que rumos vão tomar aí o universo da Marvel no cinema. Provavelmente algumas dessas perguntas vão ser respondidas em Homem-Aranha, né, o filme do Homem-Aranha Longe de Casa, que é o filme que estreia agora já no meio do ano. Então, assim, mas até o momento a gente não tem notícias, né? Mas assim, encerrou como tinha que encerrar, acabou como tinha que acabar. Ou seja, eu, assim, louvo com méritos, assim, louvo assim com todo o respeito que eu tenho, tanto pelos diretores como pelos produtores. Eu acho que eles fizeram um bom trabalho. Eu acho que era isso mesmo, tinha que acabar. O momento, sabe? É como o próprio Tony Stark disse no filme do Vingadores Ultimato, o fim é em si parte da jornada. Então, ou seja, desde o começo do filme, com esses diálogos de que era o fim da linha, que era o fim da jornada, ou seja, a gente já entendia que aquele filme ia encerrar realmente toda essa história do universo Marvel nos últimos 10 anos. Então agora não tem mais o que especular, não tem mais o que falar, é esperar o que vem pela frente. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, eu entendo, eu sei, mas é por uma boa causa. É um filme que realmente merecia todo esse tempo, merecia aí toda essa análise, todos esses detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até aqui, eu só tenho a agradecer, eu só tenho a dizer meu muito obrigado. Não esquece de deixar o like, né, de se inscrever no canal para ajudar a gente a divulgar. Eu já estou ficando sem voz, tanto que eu falei aqui nesse vídeo, mas enfim, valeu, foi muito bom ter feito esse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. E a gente volta depois aí para falar mais sobre Vingadores, para falar mais sobre o universo dos super-heróis, enfim, tudo aquilo que a gente gosta, que a gente está fazendo por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando e continuem aí acompanhando a gente, beleza? Então um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.